Bom, pessoal, estou vendo aí que todo mundo está dando a sua opinião a respeito dessa questão aí, desse momento, né, sobre essa mudança do modo de viver, né, e a questão, levado para a questão da história das religiões. Então aí eu penso da seguinte maneira, tá? Sem fazer citações a respeito de argumentações de alguns historiadores, etc., mas fazendo uso, né, das informações que nos são postas, né, muito embora não verificadas, mas racionalmente aí aceitas pela sua possibilidade lógica. Então nós vamos dar continuidade aí, eu vou argumentar a respeito desse assunto, né, desse momento em que as religiões começam a assumir um formato diferente, né, um formato de instituição organizada, justamente em função dessa questão dessa mudança do modo de viver de nômade para sedentário. Então é importante aí entender que dois fatos inegáveis ocorreram em função disso. O primeiro fato foi o de que nos iniciamos em um processo produtivo de condicionantes como alimentos, vestuários, ferramentas agrícolas e de construção e de armas. Bom, é importante compreender que todo este processo evolutivo se deu e se dá em uma faixa de tempo bastante extensa, né? E não em um piscar de olhos. Então, eliminando a questão da necessidade de fantasiar, né, há de se constatar que isso é lógico, né, que isso é real. Bom, o segundo fato é o de que, com a mudança da maneira como vivíamos, inevitavelmente a família primitiva evolui socialmente, né? Transcende-se a questão, né, das barreiras dos laços consanguíneos, né, que antes ficavam em grupos familiares de parentesco, e passamos a nos enxergar, né, de forma ainda miúda como família de homens. Bom, também é muito importante compreender que, apesar de semelhantes, nos custa ainda muito a compreensão das diferenças como ferramentas que nos forçam ao exercício do que denominamos como humanidade. Então, vocês estão conseguindo entender o raciocínio aí, né? Estou vendo aí que a nossa amiga Cláudia aí está nos acompanhando aí e digamos, está no silêncio aí, ainda sem comentar nada, mas vamos prosseguir aí e está aberto para qualquer pergunta, qualquer comentário dentro da minha argumentação, ok? Bom, então percebe-se neste processo evolutivo de modo, né, e do modo de viver, que há aqueles que se tornaram sedentários, ou seja, produtivos, não somente que praticavam a colheita, né? Você chegava lá, se apropriavam, colhiam da natureza, etc. Quer dizer, começaram a entrar num processo de produção, foi imputada aí a responsabilidade de arrastar a espécie, né, homem, para uma nova visão de mundo. A nossa amiga Isabel está nos fazendo uma pergunta aí muito pertinente, né? Ela nos questiona a violência praticada pelo homem, né, se ela é igual em todas as espécies animais. É uma pergunta fácil de se responder, mas que se faz necessário a compreensão mais profunda, né, dessa questão da violência, né? Porque ela nos obriga a um conhecimento de nós mesmos mais profundo, ok? Eu vou tentar
então, Isabel, falar sobre essa questão da violência, né? Porque uma vez que nós passamos a construir armas, fica contundente a necessidade de se proteger de violência ou de produzir violência, né? Né? Ou não, ou produzir violência. Então, Isabel, né, quando olhamos aí para todo o reino animal, percebe-se que igualdades e diferenças são bastante aparentes. Né? Então, vejamos. Quando estudamos as espécies animais e até os vegetais, nós constatamos que todos os seres vivos diferenciados em modo de reprodução são iguais na sua base elementar. Né? Qual é essa igualdade? Né? Nós somos todos seres vivos oriundos, ou seja, que vieram, né, se formaram, se construíram, né, a partir da menor unidade morfofisiológica, que é a célula. Ok? Então nós podemos aí deduzir que todos tendo o mesmo princípio, né, pode-se afirmar aí que a violência possui sua origem neste princípio, ou seja, está na célula em si. Muito bem. Vamos nos aprofundar nas partes construtivas aí, né, ou constitutivas, né, que compõem, que formam esta unidade comum chamada de célula. Especificamente em uma molécula chamada de DNA. É nesta molécula aí que existe, viu, Cláudia, a fonte de toda a violência, especialmente aí notada na espécie humana, né, mais contundente na espécie, mais transcendente, né, mais aparente, né, porque quando a gente fala em violência, um animal atacar o outro, ou matar o outro para se alimentar, não é considerado, numa análise lógica, violência, mas sim um instinto, né, da sobrevivência dele, ok? Mas a partir do momento em que ele já não mata mais para a sua própria sobrevivência, esse animal já entra numa prática de uma violência obsessiva, né? Ok? Mas vamos aí amadurecendo o contexto para a gente tentar entender. Então é nessa molécula que existe aí a fonte da violência, né, no DNA. Bom, então vamos lá. Hoje, o que nós sabemos é que o próprio DNA é, em seu tamanho microscópico, a união de vários átomos, que de forma combinada carregam aí todas as informações genéticas do organismo. Mas quando se fala de informações genéticas, nos restringimos ao conceito de informações biológicas que redundam na constituição física. Nós não falamos em momento algum sobre a questão do psique, do caráter, né? Porque uma pessoa violenta, a violência tem a sua origem aonde? Está na física dele, na constituição física? Não. Então, dentro das neurociências, como dentro da biologia, nós não temos nenhuma informação que seja concreta, sólida, com base científica, de que a violência, por exemplo, ela tenha a sua origem, a sua causa, formatada nas características de cada indivíduo, ok? Porque senão seria fácil, dentro da evolução que nós temos na ciência biológica, né, identificar no DNA genes, né, genes aí que trariam claramente esse sintoma, né, de violência. E nós poderíamos tratar na base, eliminar, né, isso vai ser violento e tal, né? Então o DNA ele trata das questões das transferências das características hereditárias.